A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Nos últimos 3 vídeos, né, eu falei sobre Deus, atributos de Deus e a Bíblia, tá? Então agora eu vou entrar um pouco, se aprofundar um pouco, mas não digo que se aprofundar, mas seguir aqui, né, o estudo que eu tô fazendo. Então, a gente entendeu ali, bom, a gente entendeu um pouco sobre Deus, os atributos de Deus, né? Um pouco sobre a Bíblia, e agora eu vou falar sobre o homem, tá? Da origem do homem, o primeiro pecado e assim por diante. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, vou até aumentar um pouquinho, porque eu vi que os outros vídeos ficou um pouco menor. Se tiver algum feedback, alguma coisa para falar, pode comentar aqui que a gente vai se ajudando, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, a criação e a origem, né? O homem foi criado diretamente por Deus, não como resultado de uma evolução. E foi feito para se relacionar com Deus, tá? Então a gente foi feito e criado para ter um relacionamento contínuo com Deus, tá bom? E aqui eu peguei algumas características, não de característica, mas algumas informações, né? O homem é uma criação especial de Deus. O homem foi criado por um decreto, que tá aqui, ó, em Gênesis, primeiro capítulo, versículo 26 fala: afirma que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, ele criou, né, a gente para a gente dominar, né? Dominar ali as coisas que estão na terra, desde réptil, gado, ave. Então a gente foi feito para isso, para dominar, né? E até eu concluí aqui que o texto indica que a criação do homem foi um ato deliberado e planejado por Deus. Então ele planejou, tá? Então a gente foi algo planejado. Por isso que Deus ama tanta gente, né? E deu seu único filho para morrer por nós na cruz. Então a gente é bem especial para Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi formado do pó da terra. Então a gente foi feito do barro, né? A gente foi feito do barro. E aí, tá aqui bonitinho. E tem a natureza, né? A natureza humana é constituída de 2 partes, material e imaterial. Nessa questão, a maioria das igrejas ela concorda que o homem é trigotômico, que é corpo, alma e espírito. O corpo é o elemento material onde a alma e o espírito atuam. Alma, ela sede da personalidade e das emoções. Espírito Santo é o consolador, guia de consciência moral. E eu vou fazer um vídeo em breve só falando do Espírito Santo, então vai ser bem legal. Acompanha nosso canal, que em breve eu vou postar. E aí a gente tem a imagem e semelhança de Deus, que é a imagem pessoal. Deus, ele é o próprio intelecto, a própria emoção e a própria vontade. Ele é tudo. Antes de a gente saber o que é emoção, intelecto ou vontade, ele é. Então, antes de tudo, ele é tudo, tá? Então, ele é. Ele não sabe tudo. Ele é o conhecimento, tá? Então, antes de tudo, ele sabe, tá? E ele nos criou como uma das criaturas capazes de raciocinar, criar, amar, odiar e agir com a gente livre. Então a gente é livre para fazer o que quiser, tá? A gente é livre. Só que aí tem a questão do pecado, tem coisas que a gente não pode fazer, tem que seguir a doutrina ou os mandamentos que Deus deixou para nós, que a gente tem que seguir os mandamentos que aqui estão, tá na Bíblia, tá bom? Então a gente tem que seguir fiel às coisas que Deus deixou para a gente fazer. Mesmo a gente sendo um agente livre, que ama, pensa, age, tá? Então a gente precisa ter esse entendimento que mesmo a gente sendo uma pessoa de livre arbítrio, a gente tem que seguir o mandamento de Deus, tá? Porque tem coisas que são um pecado que a gente não pode praticar, tá bom? Porque aí vai afastar
a gente de Deus, tá bom? A gente como cristão, a gente precisa seguir os mandamentos. Então, basicamente é isso. Então, como ele falou aqui, a imagem pessoal, como Deus, ele é o pensamento, ele é o intelecto, ele é a vontade, ele nos criou colocando a gente, com esse conhecimento também. Então a gente pensa, a gente age, a gente tem intelecto, a gente tem. Só que Deus, ele é o pensamento, ele é o intelecto. A gente tem isso na gente, mas a gente não é, a gente só tem, tá bom? Basicamente é isso. A imagem de domínio, Deus mesmo disse ao homem que dominasse a terra e sujeitasse. Igual a gente comentou aqui em cima, né? Um pouco mais para cima aqui que eu até fechei. Que ele fala que a gente, opa, que a gente foi criado do decreto de Deus, que aqui ele colocou, né? Que o peixe do mar, o gado, a gente dominaria eles, né? Então, basicamente é isso. E tem a imagem moral, né? O homem foi criado com um senso de responsabilidade perante o seu Criador. Portanto, é uma criatura moral, com capacidade de escolher entre o bem e o mal, que aí é o livre-arbítrio, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem que entender a questão moral, né? Que a gente tem que entender entre o bem, a gente saber o que é o bem e o que é o mal, tá bom? E seguir ali os mandamentos certinho. A queda e as suas consequências, tá? Então Deus criou a gente, a imagem e semelhança dele, e tem aqui, ó, a queda do primeiro homem. Adão e Eva desobedecem a Deus no jardim do Éden, sendo enganados pela serpente. Isso resulta em consequências para toda a humanidade e a criação. O pecado de Adão e Eva é literal e não pode ser confundido com um relato simbólico. Você sabia? A primeira profecia da vida do Messias, tá aqui, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Falando da primeira vez da vinda do Messias, que é o Jesus. Jesus Cristo. Tem até um texto aqui que eu coloquei que é: ou seja, no futuro, um descendente da mulher, Jesus, ferirá a cabeça da serpente, representando a vitória final sobre o pecado, já que ferir a cabeça resulta em ferimento mortal, enquanto a serpente ferirá o calcanhar do Messias, simbolizando seus sofrimentos temporários, que culminarão na crucificação, já que ferir o calcanhar não é fatal. Ela simboliza a promessa de redenção, vitória sobre o pecado e a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Profundo aqui, né? Bem pesado. Tá. E as consequências, né? As consequências foi sobre juízo sobre a serpente, que eu até marquei aqui, que é Gênesis 3:14, que fala: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por enquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pós comerá todos os dias da tua vida. E tem mais aqui, ó. Porém, igual ali lá em cima, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E tem uma passagem aqui também de Isaías 65:25 que fala: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Colocou juízo sobre a mulher. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Juízo sobre o homem. Vou ver aqui. Opa. Espinhos e gardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu, porque aqui é o 18 e aqui é o 19. E no suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Por enquanto és pó, e em pó
te tornarás. Então o homem é isso, né, então a gente nasce e morre, né. Então basicamente é nisso. E tá aqui, ó, juízo sobre a terra disse: "E Adão disse: Por enquanto deixa ouvir a voz da tua mulher, e comerás da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida." Então ele condenou a serpente, a mulher, o homem e a terra, pelo pecado original, foi o primeiro pecado, né. E aí a gente tem aqui, depois do pecado de Adão e Eva, a gente tem a morte física, né, que ocorre quando a alma e espírito é separado do corpo, e o corpo retorna ao pó, onde for formado. Então esse nosso corpo aqui, quando a gente morre, ele vira pó. Então a gente morre, né, literalmente a gente morre, tá. Se você estiver em Cristo, se fizer as coisas certinho, você vai para o seio de Abraão, que é o paraíso, né. Se você não seguiu ali as coisas corretas ou não segue Deus, você vai para o Hades, né, que seria o inferno. Basicamente é isso. E tem a morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus pela prática contínua do pecado. Eu coloquei aqui, ó. O pecado, a transgressão da vontade de Deus. O pecado é a causa fundamental da morte espiritual. E aí tem a questão da desobediência também, né. A desobediência pessoal. A desobediência continuada e os desejos da carne mantêm as pessoas em estado de morte espiritual, segundo Efésios, que é o livro de Efésios. Morte eterna, conhecida como a segunda morte. Ela é um banimento perpétuo da presença de Deus, resultando da escolha de não seguir a Jesus e aceitar o salário do pecado. Exato, exato. Basicamente é isso. Tem o homem aqui, mas é a repetição lá de cima, que ele fala que o homem é a criação especial de Deus, foi criado por um decreto de Deus, foi criado em mais semelhança de Deus e foi formado da pó. Mas tá lá em cima aí, eu só repetir aqui, eu esqueci de apagar, porque tá a mesma coisa aqui, tá bom? Então, basicamente isso foi o homem, a queda e as consequências, tá? Eu não sei se ficou legal, se esse formato aqui dá para entender, tá, mas eu espero que sim, tá. Então vocês vão comentando aqui, deixando feedback para ver se a gente continua com essa sequência de vídeos, tá bom. Obrigado, fiquem com Deus, que Deus esteja com vocês também, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço, tchau, tchau.